Boa tarde, alunos. Nós vamos continuar aqui com o desenvolvimento do curso de Mecânica Quântica 2. A gente está nessa playlist aí, eu estou discutindo um pouco transformações, né? Evolução temporal e translação. Vamos dar uma olhadinha agora dentro desse mesmo tema, questão das simetrias, mecânica quântica. E bem, na sequência a gente vai ver algumas operações discretas, como inversão espacial, inversão temporal e etc., que também estão relacionadas com propriedades de simetrias, por exemplo, do hamiltoniano. O mesmo espírito de que você tem em mecânica clássica, teoremas de conservação relacionados a simetrias que aparecem nos seus sistemas, né? Então, nós temos aqui um operador geral para operações contínuas, né, que eu estou chamando de epsilon. É 1 menos I epsilon G, onde o G é o gerador da operação e o epsilon é um escalar, por exemplo, posição, tempo, né? Esse operador é unitário, né, que é importante. Então, em termos gerais aqui, você pode atuar esse operador um cat de estado qualquer, e isso te leva a um cat, eu vou chamar aqui de transformado, um cat evoluído no tempo, deslocado, etc, etc. Pelo fato desse operador ser unitário, a gente sabe que a norma é alfa. Quando você vai para a norma transformada, você vai ter alfa, o Dagger, né? Isso aqui, né? Isso aqui é igual a 1, né? Já que o operador é unitário, então a norma, que seria a norma transformada, é igual à norma antes da transformação, por conta da propriedade de unitariedade do operador. Da mesma maneira, eu posso pensar agora por exemplo, o valor esperado de um operador A. No cat alfa, ele vai ser isso aqui, né? E o valor esperado transformado ele vai ser o alfa transformado, que é alfa, o Dagger de epsilon A, o de epsilon alfa, certo? Então isso aqui seria o valor esperado após alguma transformação realizada no teu cat de estado. Eu posso analisar, ao invés da transformação no cat, eu posso analisar a transformação diretamente no operador A, tá certo? Ou seja, eu posso chamar aqui o A transformado aqui e trabalhar simplesmente com o operador. O A transformado, ele vai ser o de epsilon, A, o Dagger e o A. Pois bem, a partir dessa maneira de enxergar aqui, a gente pode tirar algumas propriedades do operador A. Escrevendo então o U de epsilon em termos gerais como 1 menos I G epsilon ou epsilon G, tanto faz, porque o epsilon é um escalar só. O meu A transformado, ele vai ser o Dagger disso, né? I G epsilon, lembrando que esse gerador é um operador hermitiano, A, 1 mais 1 menos I G epsilon. Ok? Então, realizando aqui
vou chegar aqui, o A transformado é 1 mais I G epsilon vezes, então aqui fica A vezes 1, né, menos I A G epsilon. Sempre mantendo a ordem da multiplicação aqui, porque afinal de contas essas entidades aqui são operadores, tá? Não são escalares, não são números. Então agora, atuando esse termo, né? Então 1 vai dar A menos I A G epsilon, agora mais I A G epsilon, I G A epsilon, I G A epsilon, mais um termo que depende de ordens quadráticas de epsilon, então a gente desconsidera. Então o A transformado é o próprio A, isso é um escalar, né, IG, e aqui eu tenho GA menos AG, ou seja, mais I epsilon, o comutador de G com A. Então aqui nós vamos dizer o seguinte, ó, essa equação é fundamental, né? Se esse operador A, se A comuta, né, com o gerador da transformação que você está... se o A comuta com o gerador da transformação, então o A transformado é igual ao próprio A, ou seja, A é invariante, né? Sob a transformação representada aqui por U de epsilon. Então, por exemplo, supondo que o operador A, que eu estou analisando aqui, então, supondo A sendo a própria sendo a newtoniana, né? Se o comutador entre o gerador e a newtoniana for igual a zero, a newtoniana, o operador hamiltoniano é invariante sobre essa transformação. Por exemplo, se a transformação é uma rotação, o gerador é o momento angular sobre a H cortada. Ok? Então, se a newtoniana for invariante por rotação, ela vai comutar com o momento angular, por exemplo. Tá certo? Se o gerador é J, significa que se a newtoniana é invariante por rotação, J e H vão comutar vão comutar. É isso que quer dizer. Isso significa, em última análise, se você pensar na equação de Heisenberg, que é um operador qualquer, A ponto aqui, é 1 sobre H cortado, comutador de A com H, desde que esse A não dependa explicitamente do tempo, que não é o caso aqui. Se A comuta com H, esse A ponto é uma constante de movimento. Então, por exemplo,
Se o gerador for um J, e se J como está com H, J é constante de movimento em decorrência do fato de que a hamiltoniana é invariante por rotação. Tá certo? Ela é invariante pela operação cujo gerador é J. Se o gerador fosse P, que seria uma translação, se o hamiltoniano é invariante pela operação de translação, cujo gerador é P, ou seja, se P comuta com H, P é constante de movimento em decorrência dessa equação aqui, da equação de Heisenberg. Tá certo? Então isso está no mesmo espírito de que, por exemplo, o teorema de Noether, que você sabe que que simetrias no teu sistema estão associadas a constante de movimento. Aqui a gente tem essas simetrias expressas através das operações possíveis aí, rotação, translação, evolução temporal e algumas translações, algumas operações discretas que a gente vai ver posteriormente, tá certo? Então, essa maneira de ver a coisa aqui é uma maneira que é semelhante ao que você conhece de mecânica analítica, por exemplo. Essa linguagem aqui, mecânica analítica, é a linguagem dos colchetes de Poisson, por exemplo, em que você tem uma equação semelhante aqui, menos I é cortado, e os colchetes de Poisson sendo nulos, você tem constante de movimento associadas a essa grandeza. Tá certo? Então, dando prosseguimento aqui, eu vou começar a tratar com vocês algumas operações que são discretas. Essas operações de evolução temporal, rotação e translação, elas são operações contínuas, né? De modo que elas são uma sequência de operações infinitesimais que geram uma operação completa. Operações discretas são, por exemplo, a primeira que nós vamos ver aqui é a inversão espacial, que é você pegar o teu sistema de eixos espaciais e espelhá-los, né? Essa é uma operação discreta. Operação de inversão espacial. Então, essa operação discreta. A operação de inversão espacial vai estar relacionada para algumas grandezas, alguns objetos, a simetria de paridade, que é propriedade que, por exemplo, funções de onda ou operadores têm de ser par ou ímpar a respeito de uma inversão espacial, tá certo? Então, a operação leva essas entidades a ser menos elas mesmas ou mais elas mesmas. Não confundir isso com permutação de pares que estão relacionados à propriedade de bósons e férmions. São duas coisas distintas, né? Então, simetria de paridade, né? Então, nós vamos definir aqui um operador de paridade. Que eu vou chamar de π. De tal maneira que eu posso analisar, eu tenho um ket de estado alfa, eu vou ter um ket vezes alfa aqui, tá certo? Eu vou optar por vou escolher esse operador de paridade π como sendo unitário também, pelos mesmos motivos que a gente já discutiu, para preservar as normas das funções de onda, por exemplo, quando você inverteu o espaço. Então, a inversão espacial é isso aqui, né? Você tem z, y, x, e sobre uma operação aqui de inversão espacial, você leva ao espelhamento desse. Então, x
Z, Y. Então essa é a operação espelhamento, né? Então, para a gente começar a ver as propriedades do operador de paridade, π, vamos considerar algo que a gente sabe intuitivamente, né? Então, se dado um alfa qualquer aqui, vetor de estado alfa, se eu tomar o valor esperado de x em alfa, isso vai ser um número de posição, né? X, uma posição x para dado esse ket de estado qualquer aqui. Como é que fica esse valor esperado quando eu faço o espelhamento do espaço aqui, né? Ou seja, eu aplico uma operação π vezes alfa no ket de estado. Então você vai ter o espelhado aqui, ou invertido, como sendo alfa, Pythagoras, né? X, π, alfa. Bom, evidentemente, se aqui eu tinha o valor esperado fosse algum lugar aqui, quando eu reverter esse espacial, ele vai a menos esse lugar, né? Então, já que eu inverti os eixos, né? Então isso aqui tem que ser verdade. Então eu posso de novo, como eu fiz anteriormente, olhar para essa relação aqui dentro, né? Significa que Pythagoras x π tem que ser igual a menos x, em forma de operador. Ou, se você quiser, você multiplica isso por Pythagoras, por exemplo, à direita aqui, por π à esquerda, de modo que eu vou ficar com π, Pythagoras x π igual a menos π x. Isso aqui é igual a 1, né? Me leva a xπ igual a menos πx, ou seja, x anticomuta com π, né? Porque isso aqui dá xπ mais πx igual a 0, ou seja, x anticomuta com o operador de paridade. Em relação, na verdade, qualquer operador que inverte o sinal, né, sobre inversão espacial vai anticomutar com o operador de paridade. Qualquer operador que mantenha o sinal vai comutar com o operador de paridade, certo? Se eu olhando para os autocats de posição, então x atuando num cat x' igual a x', esse cat de posição invertido, o cat invertido seria π vezes x', né? Então, se eu tomar x vezes o cat invertido, x', como eles anticomutam, isso aqui é o mesmo que escrever π, x, menos, né? Eles anticomutam, isso é menos aquilo ali. Isso aqui me dá menos π, x', né? Que tira o alto valor de posição, x'. Ou seja,
o AutoCAD que é π x', vai ter o autovalor menos 1, né? Essa operação aqui, essa aqui, né? Retirou o autovalor menos 1. Se eu fizer π quadrado vezes o cat, então se eu fizer π vezes um cat de posição, esse vai tirar o valor menos 1, e esse vai tirar menos 1, isso aqui vai dar o próprio x', tá certo? Ou seja, inverter e inverter de novo é uma identidade, né? Significa que π quadrado é igual a 1. Então, o operador de paridade tem as seguintes propriedades, né? Ele tem π dagger, π é igual a 1, tem π quadrado igual a 1. Como π quadrado igual a 1, é verdade também que π é igual a 1 sobre π, né? É igual a π a menos 1. Se você criar um AutoCAD de π mesmo aqui, você vai ver que então o operador que tem essas propriedades aqui tem autovalores mais ou menos 1, tá certo? Então, os autovalores de π são mais ou menos 1. Que no fundo quer dizer que é ser par ou ser ímpar, né? No final das contas. Se um objeto se um objeto é ímpar, se uma grandeza física, um operador é ímpar, ele vai anticomutar com esse cara, se for par vai comutar. A atuação do π num cat dessa grandeza vai levar a menos ou a mais, dependendo da paridade do próprio operador. Na verdade é fácil ver, né? O operador do momento linear, por exemplo, aqui, ele deve anticomutar também, porque, olhando classicamente, né, se você inverte a direção dos seus eixos, o que era um momento positivo vira um momento negativo no novo sistema de eixos, tá certo? Então o P também inverte. Significa que π anticomuta com P. Isso aqui você pode demonstrar formalmente se você usar, por exemplo, o operador de translação. Aí você já conhece as propriedades desse operador π aqui, você consegue demonstrar que isso tem que ser verdade. Tá? Já o momento angular, se eu pensar em termos clássicos, de novo, ou o momento angular orbital, né? L é R vetor P, sob inversão espacial, isso inverte, logo L se mantém invariante, né? Então ele comuta com o operador de paridade. Ou seja, π com L é igual a 0. O momento angular orbital é um momento angular, assim como o J, que é o momento angular total, que vem da soma do momento angular orbital, mais o momento de spin intrínseco, etc. Também são momentos angulares. Apesar de eu não ter essa representação aqui para eles, isso vai ser verdade em termos gerais, tá certo? E comuta com J, seja qual for a origem desse J.
que é interessante, eu vou tratar isso na próxima aula, mas, por exemplo, se você sabe que se um operador comuta com outro operador, então as bases são simultâneas para ambos. Então, se o operador π comutar com a newtoniana, as autofunções da newtoniana, né, as autofunções que vêm da equação de Schrödinger, elas também são autofunções de paridade. Significa que se a newtoniana comuta com o operador de paridade, que é a inversão, as funções de onda têm que ter simetrias definidas, né? Tá certo? Vão ter ou mais ou menos. Ou seja, as funções de onda vão ser funções de paridade também. Tá certo? Mas isso a gente vai ver na sequência.